Olá, pessoal. Bom, na aula anterior, nós trabalhamos um conceito acerca da classe P e apresentamos alguns problemas que se encaixam dentro dessa classe mediante a sua definição. Consequentemente, nós tivemos algumas dúvidas com relação a outros problemas para saber se eles também pertenciam à classe NP, né? E que classe NP seria essa? Tá? Tanto que os pesquisadores estão dando um prêmio, os pesquisadores norte-americanos, para quem conseguir estabelecer se NP é igual a P ou diferente, né? Não há ainda uma conclusão exata para esse problema, digamos assim, né? Então, nessa aula a gente vai trabalhar com a situação atual dentro da classe P e introduzir a notação específica do que seria a classe NP. Tá? Bom, então a gente viu que a classe P ela é um subconjunto das linguagens recursivas ou decidíveis, ou seja, as linguagens em que eu tenho uma máquina de Turing que decide, que eu tenho um algoritmo específico para ela, e além de ter esse algoritmo, ele sempre para informando a resposta da minha saída, né? No caso das máquinas de Turing, ele sempre para e decide se aceita ou recusa aquela linguagem. E aí nós vimos que os problemas que a gente estabeleceu, um problema P1, o problema de path, de caminho, e um problema L1, eles pertencem a essa classe porque eu consigo desenvolver uma máquina de Turing que pertence ao time de nk, onde esse k é uma constante positiva, né? E aí a gente viu que eles são valores que pertencem a ideia de um polinômio como sua função de crescimento. Bom, então vamos agora estabelecer o que é essa classe NP, tá? E aí a gente não sabe efetivamente, né, aquela resposta, se o P é igual a NP ou se é realmente diferente. Bom, a gente vai trabalhar com alguns problemas que vão pertencer a essa classe e vamos informar agora quais são as características para essa pertinência dentro desse conjunto. Bom, então a gente estabeleceu que a classe P, um problema A, está dentro dela se ele possui uma cota superior, ou seja, o Big O, de n elevado a k, onde o k é uma constante positiva pertencente aos naturais, normalmente, né? Ou seja, se existe um algoritmo polinomial para a definição do meu problema A. E aí, problema, a gente viu que ele entra em contato com uma equivalência do que seria uma linguagem, né? Se a gente pensar em termos de teoria sobre as linguagens. E aí, eu tenho que uma linguagem L qualquer pertence à classe P, pensando em teoria, se L pode ser decidida por uma máquina de Turing determinística, tá? Essa minha máquina, ela é determinística de complexidade de tempo, pior caso de O de nk, tá? Então, perceba que a questão do determinismo dentro da minha máquina de Turing, ele vai ser fundamental para que eu possa realmente estabelecer a complexidade, tá? Dessa notação do Big O, né? do O grande, com uma função polinomial. A classe NP, eu tenho que um problema pertence a ela se agora o A possui um algoritmo não determinístico de tempo O de nk para o k pertencente aos naturais, tá? Então, eu tenho um algoritmo não determinístico. Essa ideia de não determinismo de tempo O de nk é que vai ser preponderante para que eu possa estabelecer o desenvolvimento da minha classe NP. Tá? E aí, pensando em termos de linguagem, uma linguagem L pertence à classe NP se ela pode ser decidida por uma máquina de Turing não determinística, tá? Com a mesma ideia da complexidade do algoritmo. Então, assumindo a nossa configuração de linguagens, tanto P como NP, eles são subconjuntos
das linguagens recursivas ou decidíveis, porque ambas têm a configuração de aceitação da sua classe fundamentada na decisão de uma máquina de Turing. Perceba que a linguagem T, uma máquina de Turing decidível, até então não estávamos preocupados com a complexidade, que seria o número de passos necessários para decidir esse problema. Agora a gente entra com a complexidade e aí tem uma relação que pode ser de diferenciação quando comparadas com o NP, tá? E aí, o que a gente tem? Um problema A pertence à classe NP. Se esse A pode ser verificado, eu tenho que ter um algoritmo de certificação por um algoritmo determinístico de tempo O de NK. Então, essa relação do verificado é que tenho que ter um algoritmo, eu tenho que ter uma solução que possa me garantir que eu consigo encontrar instâncias por um algoritmo determinístico de tempo O de NK. Tá? E aí, da mesma forma que a gente trabalha nas linguagens, uma linguagem L pertence à classe NP se esse meu L pode ser verificada por uma máquina de Turing determinística de complexidade de tempo, no pior caso de O de NK também. Tá? Então, essa relação da verificação vai ser importante para a gente ter um certificado de que realmente esse problema, mesmo que possua um algoritmo não determinístico de O de NK, ele possa ser verificado em um algoritmo determinístico de tempo O de NK. Tá? Então, isso é de fundamental importância para a gente entender qual a principal diferenciação entre P e NP, em termos de verificação. Bom, então vamos estabelecer o conceito de verificador. Então, por definição, um verificador para uma linguagem A, ele vai ser um algoritmo V qualquer, onde a linguagem A ela tem um W, tal que esse meu algoritmo qualquer, ele aceita esse WC para alguma cadeia. Ou seja, eu tenho uma forma de checar para um conjunto de instâncias ou uma instância a relação de tempo para a definição desse meu verificador que vai ser um algoritmo. Então, o meu C vai ser o certificado, ou a confirmação, ou a prova de que o W pertence à linguagem A. Tá? E aí, o tempo que eu tenho para medição desse meu verificador, ele vai depender apenas do comprimento de W. E aí, eu tenho que ter um verificador de tempo polinomial, ou seja, que roda em tempo polinomial no comprimento de W. Tá? Então, não é relacionado à cadeia C, mas sim no comprimento de W. Então, a minha linguagem A ela vai ser polinomialmente verificável, e aí, quando eu tenho esse meu verificador de tempo polinomial. Para os verificadores de tempo polinomial, né, C deve ter comprimento polinomial, então relacionado no tamanho de W. Toda essa minha certificação, ela precisa estabelecer um certificado definitivo para que eu possa compor independentemente da complexidade que eu vou montar a minha máquina de Turing que vai decidir. E aí, mesmo que ela seja não polinomial, que dá a origem à classe NP, que são problemas não polinomial, não deterministicamente polinomial. Né? Então, a minha máquina de Turing é não determinística de tempo polinomial. Então, por isso a origem do nome do NP. E NP significa dizer que eu tenho uma classe das linguagens que tem verificadores de tempo polinomial. Bom, então eu tenho alguns exemplos para a gente entender melhor o que seria um certificado para o caminho hamiltoniano, né? A gente sabe que o problema do caminho hamiltoniano é um grafo que vai ser direcionado G, né? Ele vai ser um caminho, dentro de um grafo vai ter que ter caminho,
direcionado que passa por cada nó exatamente uma vez. Tá? Então, se a gente pensar o seguinte, olha, como seria um verificador para esse problema? Bom, eu poderia verificar se há repetição de nós no caminho, esse poderia ser um verificador. E aí, se eu conseguir tratar esse verificador em tempo polinomial a partir da instância de entrada do meu grafo, eu consigo ter um certificado polinomialmente, né, que seria verificável. Né? Que eu consigo definir um verificador de tempo polinomial para isso. Né? Outro certificado que a gente poderia trabalhar também verifica se começa com S e termina com T. Né? Então, um certificado pode ser essa verificação. Né? E ainda verifica se entre dois nós há uma aresta no grafo. Então, o que acontece se eu fizer essas três validações? Eu consigo compor um verificador, e se essas três validações elas conseguem ser realizadas em tempo polinomial, eu tenho realmente um certificado, né, um verificador para o problema do caminho hamiltoniano. E aí, se eu tenho esse certificador para o problema do caminho hamiltoniano, e se eu anteriormente afirmei que ele não pertencia à classe P, porque eu tinha que ter um tempo exponencial para poder computar uma solução para ele, aí eu admito que o nosso problema do caminho hamiltoniano ele vai pertencer, né, à classe NP. Né? E aí ele tem uma característica que a gente chama de verificabilidade polinomial. Bom, então a gente pode agora categoricamente afirmar que a classe NP ela vai ser o conjunto de todas as linguagens polinomialmente verificáveis. E aí surge um questionamento. A gente pode então ter um problema dentro da classe NP que também pode ser P, e aí a gente vai pensar o seguinte, olha, podemos, tá? Então, se a gente pensar no problema dos compostos, né, que é basicamente definir um número natural composto, se ele é um produto de dois números inteiros maiores que 1, tá? A gente pode definir esse problema para inteiros tal que P e Q é maior do que 1. E aí a gente pode definitivamente encontrar um algoritmo polinomial para esse tipo de problema, para esse problema específico, perdão, e podemos ainda encontrar um certificado, né? Porque há um algoritmo polinomial que resolve esse problema e, portanto, ele pertence a P, e há também um algoritmo polinomial que faz a verificação. Tá? Então, se a gente pensar para o problema do composto, um certificado para o número composto x é simplesmente um de seus divisores. Né? Então, se eu tenho um dos seus divisores, eu tenho um certificado de que, em tempo polinomial, de que esse problema tem uma solução. Tá? Então, dentro da ideia das classes, essa relação de P e NP aumenta ainda mais a questão da definição se são iguais ou se são diferentes. Mas a característica do polinomialmente verificável vai funcionar para definir realmente as linguagens que pertencem à classe NP. Então, nesse contexto, a gente pode definir agora uma máquina de Turing não determinística através da mudança da sua função de transição. Né? Deterministicamente, uma máquina de Turing ela lê um estado, há um símbolo do alfabeto, e essa leitura me permite levar para outro estado, fazer um símbolo do alfabeto que se tenha para leitura ou escrita, né? No caso, para deixar uma escrita, e ir na cabeça para a esquerda ou para a direita. Tá? A ideia do não determinístico é simplesmente aplicar o conjunto das partes para essa função. Então, eu posso, por exemplo, leio 1, deixo 1 na escrita e vou para a direita. Mas também posso fazer isso levando para outro estado. Então, aqui eu já estou fazendo um paralelismo para checar, né, a aceitação dentro da minha máquina. Tá? Então, na realidade, o sentido que eu tenho para esse não determinismo a palavra é aceita se eu tiver uma sequência qualquer
de configurações possíveis dentro do não determinismo que vai chegar no meu estado de aceitação. Tá? Perceba que aqui eu tenho uma complexidade maior porque eu tenho uma relação também direta com a questão da leitura e da escrita, né? Quando eu coloco no conjunto das partes. E aí, como a gente começou lá com a ideia de complexidade, uma máquina de Turing não determinística e uma máquina de Turing determinísticas, elas vão ter o mesmo poder de expressão dentro de linguagens. Então, em termos de computabilidade, elas são iguais. Tá? Então, tudo que uma máquina de Turing não determinística decide, ela também pode ser determinística para uma máquina de Turing determinística, né? Decidida para uma máquina de Turing determinística. Perdão. Então, computacionalmente, em termos de computabilidade, não há uma distinção entre não determinismo de máquina de Turing e o determinismo da máquina de Turing. Então, elas vão processar o mesmo conjunto de linguagens, principalmente considerando a ideia da decisão. E o que a gente tem aqui é que essa máquina de Turing não determinista, ela não vai mudar a nossa classe das linguagens, né? Ela vai ficar dentro do escopo das decidíveis, se tiver realmente a decisão, e vai ficar no escopo das recursivamente enumeráveis, se eu não conseguir sempre parar a minha máquina. Mas em termos computacionais, não há distinção. A resolução é a mesma. Então, a minha máquina de Turing, quando eu tenho um determinismo, eu tenho apenas um caminho a ser seguido até chegar na aceitação ou rejeição. E uma não determinística, eu tenho em algumas partes dos caminhos possíveis a rejeição em algum lugar, mas eu espero a aceitação. Tá? Então, o custo de tempo no pior caso, ele depende do número de configurações da maior sequência de configurações possíveis sobre uma dada entrada. Então perceba que para que eu possa dizer qual é o tempo para uma máquina de Turing determinística computar uma entrada, eu só preciso checar o caminho que ela leva até aceitar ou rejeitar. Numa máquina de Turing não determinística, eu tenho que checar o caminho mais longo, né? A maior sequência de configurações possíveis e aí verificar a relação de aceite ou rejeição. Se eu tiver uma aceitação, essa minha máquina, como a gente já definiu, ela vai ser aceita. Então, se eu tiver 3 caminhos de aceitação, qual é o custo de tempo no pior caso? É o que vai levar ao teste de todas as possibilidades mais longas até a aceitação. Se eu tiver somente rejeição no caminho de uma máquina de Turing não determinística, qual é o custo do pior caso? É verificar qual é o caminho mais longo, qual é o conjunto de configurações com a maior sequência que me leva a essa rejeição. Tá? Então, essa é a minha função de acordo com a entrada para uma máquina de Turing de qualquer forma, mesmo que determinística ou não determinística. E aí, se a gente pensar naquele problema P2, que é a soma de subconjuntos, né? Dado um conjunto C de n números inteiros, positivos ou negativos, decidir se existe um subconjunto C cuja soma de seus elementos é zero, a gente pode pensar numa estratégia que recebe um conjunto C, tá? Define um conjunto auxiliar S, e aí eu vou fazendo um for, partindo de 1 até o tamanho do conjunto I++, tá? Vou usar aqui a ideia desse GoTo só para levar a relação dos nossos das instruções aqui. Eu vou fazendo o apêndice de cada elemento de C e vou verificando a relação da soma, né, para cada um desses subconjuntos se a minha soma é zero. E aí eu retorno verdade ou retorno falso. O que acontece aqui? Eu posso transformar esse algoritmo numa ideia paralela, né? Numa máquina de Turing não determinística. Então, para qualquer execução do algoritmo, eu vou ter uma sequência de configurações da minha máquina de Turing não determinística e o custo vai ser linear. Tá? O algoritmo vai retornar verdade somente se existe um subconjunto cuja soma é zero. Se eu consigo criar essa minha máquina de Turing em tempo linear, tá?
mesmo que não determinística, eu posso tender a afirmar que P2 é um problema do subconjunto, da soma de subconjuntos, pertence à classe NP. Aí o que acontece? Eu defini agora essa utilização de forma paralela e aí eu tenho que fazer uma verificação determinística. Como é que eu vou fazer essa verificação determinista? O passo 1 aqui, que faz um subconjunto auxiliar, e o passo 2.2, ele vai criar esse meu conjunto não deterministicamente, tá? Porque aí eu posso levar para o passo 2.2, ou posso ficar no passo 2 aqui, fazendo a relação de goto. O passo 3 e 3.1, ele vai verificar se S realmente certifica C. Então, eu já tenho um certificado que é realizado em tempo polinomial. Perceba que 3 e 3.1, eu tenho a ordem de S, né? Que é o tamanho do meu conjunto S, do meu subset S. Então, esse subset S, ele vai ser no máximo do tamanho de C, né? Que é o subconjunto maior. Então, se ele é no máximo do tamanho de C, ele verifica e certifica o meu C. Então, eu consigo encontrar uma verificação determinística e consigo encontrar um algoritmo não determinístico em tempo polinomial. Portanto, eu posso categorizar e dizer que o P2 pertence à classe NP. Bom, então, fazendo uma análise um pouco diferente agora sobre o caminho hamiltoniano, né? Eu posso ter um verificador em tempo polinomial, né? Então, a gente já viu que eu tenho essa pergunta e eu tenho que saber qual é o certificado e se esse certificado ele pode ser verificado em tempo polinomial. A gente já viu que esse meu certificado ele pode ser uma permutação dos vértices, né? Para fazer aquelas verificações que a gente mencionou anteriormente. E aí a gente viu também que dá para verificar que esse certificado ele pode ser consultado em tempo polinomial, porque eu tenho uma matriz de adjacência e pensando nessa matriz de adjacência eu posso saber qualquer daquelas três informações a partir de uma busca que vai demorar no máximo n ao quadrado, né? Que é onde n é a quantidade de vértices que eu tenho dentro do meu grafo, tá? Então isso é polinomial, esse n ao quadrado ele é polinomial, não vai ser nada relacionado à exponencial, porque a minha verificação dentro de uma matriz é simplesmente um for dentro de um for. Então, no pior caso, eu vou ter que verificar todos os pontos para relacionar. Então, todo mundo dentro da minha matriz de adjacência, eu vou conseguir fazer essa relação de verificação do meu certificado por tempo polinomial, que é justamente essa permutação dos vértices, tá? E aí a gente fica naquela relação, né? Olha, eu tenho uma assimetria entre complexidade, eu tenho uma assimetria entre complemento e problema original, né? Então, o que a gente pode perceber para essa relação de sim e não com relação à verificação do caminho hamiltoniano, né? Então, o que eu posso dizer? Olha, se eu sei que a resposta é sim e que existe um certificado que pode ser verificado polinomialmente, que a gente já viu que é a permutação dos vértices, beleza. Mas se a resposta é não, né? Quero saber o seguinte, olha, não existe um caminho hamiltoniano para um determinado gráfico. Eu quero decidir esse problema, que não existe um caminho hamiltoniano para esse determinado gráfico. Eu quero o complemento agora do HP. Aí a gente vê que o complemento do HP não vai, teoricamente não pertence, né, até então que se saiba, o polinomialmente verificável, né? Porque quando eu penso no complemento, né, a gente não tem como determinar se um grafo realmente não possui um caminho hamiltoniano. Não há nenhuma maneira até então para permitir essa verificação, né, da não existência sem usar a mesma relação do algoritmo em tempo exponencial para fazer essa verificação. Então, para dizer que eu não tenho um caminho hamiltoniano, usando o meu certificado, que é a permutação de vértices,
eu tenho que considerar algo também exponencial. Então perceba que agora ela não pertence ao polinomialmente verificável. Eu teria que ter um algoritmo exponencial também para verificar o não pertencimento do caminho, não ter um caminho hamiltoniano dentro de um grafo. Tá? Então essa relação é importante porque mesmo que eu tenha o mesmo certificado, mesmo que eu tenha o mesmo algoritmo não determinístico para resolver, decidir o problema, eu ainda tenho que verificar, eu ainda tenho que analisar o verificador para um tempo polinomial. E é isso que eu não consigo associar para o complemento do problema do caminho hamiltoniano. Então esse detalhe é importante para a gente tratar que ele não pertence à classe NP. Tá? Então vamos ver outro exemplo aqui, ó, o problema do caixeiro viajante. A gente viu que ele não pertence à classe P, né, porque nós não conseguimos um algoritmo em tempo polinomial para decidir esse problema. E aí, será que ele pertence à classe NP? Qual seria o certificado que eu teria para tratar esse problema? O certificado é a mesma coisa, né? Eu tenho uma permutação dos vértices. O que eu tenho que fazer agora é checar. Olha, se eu consultar a minha matriz de adjacências, somando os custos e verificando ao final se ele é menor do que S, eu consigo fazer isso em tempo polinomial? E aí a gente verifica que eu consigo realmente, né? Porque eu vou consultar a minha matriz completa no pior caso das adjacências e eu vou somar esse custo, sempre verificando se ele é menor do que S. Essa relação dá para eu criar um algoritmo que certifica, que verifica, né, essa minha permutação de vértices em tempo polinomial. Então, o nosso algoritmo do caixeiro viajante, ele pertence à classe NP. Beleza? Então, o que a gente faz para finalizar aqui, e aí eu deixo mais alguns exemplos nesses slides para vocês estudarem, e para que vocês possam analisar também um teorema muito importante, que é o de Cook-Levin, tá? Para vocês possam fazer esse estudo direcionado, é que, olha, eu tenho uma classe NP que está associada, e aí a gente não sabe efetivamente essa relação entre a classe NP e a classe P, uma relação direta especificamente, tá? A gente tem uma ilustração. E eu sei que os problemas que eu apresentei na aula anterior, eles pertenciam à classe P porque eram decididos com uma máquina de Turing determinística em tempo polinomial. Já os problemas que a gente tratou nessa aula, eles são decididos por uma máquina de Turing não determinística. Entretanto, eles têm uma característica de um algoritmo verificador que certifica em tempo polinomial a relação do problema que eu quero, tá? Isso tudo é muito importante para a gente fazer a diferenciação entre essas classes, tá? Mas aí a gente viu também que o complemento do caminho hamiltoniano, ele não consegue um algoritmo para verificar em tempo polinomial, né, o meu certificado para o problema. Então, ele não entra nem na classe P e nem na classe NP. Tá? E aí, tem uma relação que eu quero que vocês deem uma estudada e pesquisada, que é a relação de NP-completude. Tá? Então, que já foi um avanço nos estudos dessa relação entre P e NP. Tá? Então, aqui há uma consideração importante que é o NP completude, tá? E aí a gente tem dois pesquisadores fantásticos que trabalharam nessa vertente, que é o Cook e o Levin, Leonardo Levin, tá? E basicamente o que eles fizeram foi um avanço nessa relação P-NP, né? Basicamente na década de 1970. Bom, e eles descobriram que certos problemas, né, da classe NP e a complexidade individual desses certos problemas, ele está relacionada justamente à classe inteira. Então, eu tenho alguma complexidade desse problema que relaciona toda a classe. E aí, se existe um algoritmo de tempo polinomial para quaisquer desses problemas, todos os problemas em NP
seriam solúveis em tempo polinomial, tá? E aí eles chamam esses problemas com essa característica de NP completos, tá? E aí nessa abordagem eles pensam tanto em P diferente de NP como P igual a NP e suas consequências. E um dos problemas aqui que eu cito como interessante é a análise do problema da satisfazibilidade. Satisfazibilidade. Bom, então esse problema, junto de alguns outros relacionados, né, vão definir uma relação importante entre a evolução dessas classes, né? E aí, por exemplo, uma consequência interessante do teorema de Coque-Levin é que se SAT pertence ao P, eu tenho uma relação se somente se P igual a NP, tá? Então, essas considerações são fundamentais e aí eu deixo para que vocês possam trabalhar isso como uma pesquisa mais direta para entender a fundamentação dessa classe que seria os problemas NP completos.